Reparos, baseada na história de 1 Reis 19, que narra um pouco da história do profeta Elias. Talvez um dos seus maiores momentos de adversidade. Gostaria de ler com vocês 1 Reis 19, que diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses lhe castiguem com todo o rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de esta, sentou-se, deitou debaixo dele e depois orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao seu redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ele levantou-se, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Antes dessa história, aqui claramente nós vemos que Elias, ele está passando por uma crise emocional. Mas antes disso, algo extraordinário acontece e nós não podemos se esquecer disso. Um pouco antes dessa história, nós vemos Elias talvez conquistando uma das maiores vitórias da vida dele. Ele derrota 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, totalizando 850 profetas ali daqueles deuses. Mas eu te pergunto, como é possível, depois de uma vitória extraordinária, talvez uma das mais marcantes da vida do profeta Elias, como que depois disso, uma pequena ou uma mulher ali naquele caso, consegue causar essa crise em Elias? Sabe, eu aprendi que a nossa vida, ela é feita de jornadas. Talvez você esteja trilhando essa jornada chamada vida há mais tempo que eu, talvez há pouco tempo, mas todos nós temos essa jornada. E dentro dessas jornadas, inúmeras batalhas são travadas. E eu gostaria que nessa mensagem de chamar a sua atenção para os pequenos reparos. Como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? Eu gostaria de chamar sua atenção nisso porque todos nós travamos batalhas. E eu aprendi que é dificilmente, depois dessas batalhas, você sai 100% ileso. Porque as batalhas, elas geram em nós cicatrizes, marcas, e dificilmente nós sairemos de uma batalha 100% ilesos. Talvez você tenha travado tantas batalhas nesses últimos dias que talvez você nem tenha se dado conta. Mas eu quero te chamar a atenção nesses pequenos reparos. Eu aprendi que um pequeno problema, se ele não for alinhado, se ele não for tratado, ele pode se tornar um grande problema. E por isso eu faço essa pergunta novamente. Como você está? Pare um pouco, se analise. Será que você precisa de um pequeno reparo? Nós não tropeçamos em grandes pedras,
mas nós tropeçamos nas pequenas. E sabe, às vezes a gente só se dá conta que algo está errado quando mais nós precisamos de nós mesmos. Talvez em um momento que você precise mais da sua mente, mais da sua força física, e quando você acha que você está bem, você não está. Eu aprendi um axioma na minha igreja família que diz assim: quem se adianta, governa. A vontade de Deus para a sua vida é que você esteja sempre um passo à frente em relação aos problemas. Você é um resolvedor de problemas. Às vezes nós temos a capacidade de resolver tantas coisas, temos a solução para os problemas das vidas das pessoas, mas quando se trata das nossas vidas, nós temos talvez uma certa dificuldade. Mas Deus está chamando a sua atenção agora nesse momento para que você olhe para dentro de você e você se analise. Será que você tem se analisado? Será que dentro de você tem algo pequeno que talvez nem você veja? Deus, Ele te leva para as pequenas coisas também. Porque, como eu disse, algo pequeno, se ele não é tratado, ele se torna algo grande. Talvez nessas batalhas você cometeu erros. Talvez você cometeu pecados, e pecado significa errar o alvo, e talvez nesse errar de alvo você sofreu uma avaria. Talvez você sofreu ali uma pequena rachadura por onde tem vazado algo muito importante. Talvez você tenha dito para si mesmo: nossa, eu tenho buscado tanto, talvez profissionalmente eu tenho me preparado tanto, mas parece que quanto mais eu busco, quanto mais eu estudo, parece que nada tem sentido, porque talvez esse pequeno vazamento, ele está te roubando algo. Pensa, um monte de água em uma represa. Se essa represa tiver talvez um pequeno furo, dia após dia esse furo vai aumentar até que algo ruim aconteça. Então, não deixe de lado os pequenos reparos, porque as jornadas, elas não param. As lutas, elas não param. A nossa jornada, ela é constante e você precisa estar alinhado. Voltando para a história de Elias, nós vimos o quanto que Deus, ele é fantástico, e o quão diferente ele age para tratar essa crise de Elias. E eu gostaria de ler o final, que fala quando Deus se apresenta a Elias novamente. O Senhor aparece a Elias. A palavra do Senhor veio até ele, lhe perguntando: o que você está fazendo aqui, Elias? E nós vemos a resposta dele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas te rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Talvez nessa crise de Elias, ele tenha se esquecido de quem ele é. As batalhas, quando você não dá a devida atenção para elas, elas roubam a sua identidade. E quando você perde a sua identidade, você perde o seu rumo, você perde o seu norte. Deus, ele trata Elias de uma forma fantástica. Ele só reafirma quem Elias é.
Eu tenho a certeza de que quando Elias começou o ministério dele, ele sabia já o quão desafiador seria, quantos desafios o esperavam, mas olha comigo, não sei se você está entendendo. Elias ele só entra na crise porque ele esquece de quem ele é. Você não pode perder a sua identidade. A sua vida tem sentido quando você descobrir quem você é. Não se esqueça do porquê você está aqui nessa terra. Não esqueça do porquê Deus te chamou. Você é uma grande pessoa, você tem um grande chamado. E como eu disse, a jornada, ela não para, ela continua. E a vontade de Deus é que você esteja alinhado. E se por acaso você sofrer alguma pequena avaria, em meio ao processo, Deus ele está te renovando e te restaurando. Deus abençoe a sua vida.